Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Existem ferramentas que ajudam muito ao homem do campo a tomar decisões precisas. E uma dessas ferramentas é a agricultura de precisão. E junto com a agricultura de precisão vem sendo adotado também o Geoclima, que é um programa que ajudou produtores do Mato Piba a terem um melhor rendimento com relação à safra. Sobre esse assunto eu converso agora no Bom Dia Entrevista. Para falar sobre o programa Geoclima, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Produtor o doutor Ricardo Reis, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Bom dia, doutor Ricardo, é um prazer ter você junto com a gente aqui no Bom Dia Produtor. Bom dia, prazer para mim estar aqui com vocês. Vamos falar sobre o Geoclima, que é um programa, e também sobre o sucesso que aconteceu em Mato Piba. A região do Mato Piba é responsável por 10% da produção nacional de soja, mas segundo um estudo feito recentemente, a região ali apresentou problemas climáticos, pelo menos nas últimas 3 safras. O clima por lá é o maior problema? O clima, na realidade, para o agronegócio, ele é o principal, ele é o maior risco que nós temos, né? Então, não é só por lá em Mato Piba, né? Então, ou seja, se nós pegarmos como geral as outras regiões produtoras do Brasil, ou mesmo os Estados Unidos, ou mesmo outras regiões do nosso planeta, né, sempre tiveram ao longo da história problemas relacionados com quebra de safra em função de seca, excesso de chuva, de geada, de neve, enfim, né, granizo. Ali né? a situação é pior ainda, doutor? Não, ali a situação não é pior. O que vem é bastante relacionado à questão do que ainda a sociedade precisa melhorar um pouquinho mais, que é melhorar os planejamentos, né? Então, ou seja, o que aconteceu lá de 2012 para 2013, até 15, 16, que foi a última safra, foram eventos de El Niño mais intensos, mais fortes, que causa a concentração da chuva em pouco espaço de tempo, né? E efetivamente em momentos em que as plantas vão precisar, por exemplo, encher grão de soja ou a melhorar a qualidade e quantidade de pluma, você já passa a não ter mais chuva, né? Então essa é a condição que foi um evento que aconteceu por lá, vai acontecer novamente, bem como eventos melhores e outros eventos piores, né? Não só lá, mas como em outras regiões do Brasil, né? É fácil destacar a seca recente nos Estados Unidos, né? Que mexeu nos preços do mercado da soja de uma forma geral, né? Destacar as perdas no passado do café no oeste do Paraná com a geada, né? Com granizo, enfim, né? Então, quando nós pensamos no clima, né? O clima efetivamente ele precisa ser melhor trabalhado, né? Melhor planejado, porque senão corre risco até de colocar toda a cadeia, né? em risco. É um risco para as instituições financeiras, para quem produz, né? A arrecadação, até o nosso próprio país, né? Que depende aí 25% do PIB, né? Mais ou menos 25% do PIB relacionado à cadeia do agro. Em 2016, várias regiões sofreram com uma estiagem, como pode ser visto na região norte, nordeste, centro-oeste e também no Mato Piba. Como que o Geoclima pode ajudar ao produtor dessa região que sofreu tanto com estiagem no ano passado? Certo. A principal questão é as escalas de planejamento que nós temos, né? Então, nós temos escalas de planejamento que começam com 11 anos, né? E o tempo de retorno desses eventos, né, eles estão dentro dessa escala de 11 anos, né? Então, ou seja, conseguimos gerar uma informação para se pensar no planejamento num prazo maior, né? Para captação de recurso, para pensar na instituição financeira, ou como é que vai ser a minha adubação em um determinado ano, né? Então, começa com 11 anos, depois parte para 12 meses, que aí você pensa no planejamento de uma safra, né? Especificamente vem assim, tipo, nessa safra eu vou ter uma distribuição melhor da chuva, eu tenho capacidade produtiva maior, consequentemente eu trabalho com adubação maior, né? Ele consegue antever, então, 11 anos antes, é isso? Consegue trabalhar com 11 anos antes. E depois ele vai reduzindo os períodos? Vai chegando até as escalas que nós chegamos, é de 12 meses, 30 dias e 15 dias, né? E qual é o melhor período para fazer essa avaliação com relação à safra que vem a seguir? Após o término da safra, já começa a pensar na próxima safra, é isso? Na verdade, assim, quando se pensa numa escala maior, você já tem interconexão dos processos, né? Então, ou seja, as observações que nós fazemos agora, esse ano, para a próxima safra, 17, 18, elas já servem de referência também para a safra subsequente, né? Que já vem a 18, 19. Então, ou seja, automaticamente, como nós falamos no sentido do planejamento da próxima, já pensamos na outra subsequente também. Então, você passa a ter um link maior.
Agora, quando se trabalha com 12 meses, por volta de maio, né, por exemplo, em maio desse ano, já tínhamos o relatório para a safra 17/18 já pronto. Né? Muitos produtores de Matopiba já utilizaram dessa técnica e obteram bons resultados. Certo. Fala um pouquinho para a gente o que esse sistema beneficiou e ajudou esses produtores. Olha, foi muito interessante porque hoje nós temos lá 40 fazendas monitoradas fazendo parte do projeto, né? Mais ou menos uns 153 mil hectares produtivos monitorados, né? E eu digo que o projeto ele traz o benefício direto, né, no sentido de aumento de produtividade, né, porque você acerta os times, acerta o momento correto de se fazer o plantio no pó. Então, não só você trabalha com retorno do capital direto em relação ao aumento da produtividade, mas de economia também no processo produtivo, porque acerta as janelas nos tempos corretos, né? Porque esse é um grande problema, né? Para você plantar, você precisa ter a chuva bem próxima ali do teu evento de plantio, porque senão você precisa fazer um replantio para aplicar defensivo, para colher, né? Nós vimos o que foi do problema da colheita no Mato Grosso, né? No ano passado, né? Em parte do Mato Grosso, com excesso de chuva. E mesmo lá no Matopiba, em parte da colheita, nós tivemos excesso de chuva também no final da safra. Existe uma assertividade com relação a essas previsões? Então, existe uma assertividade e nós tivemos assim, porque o projeto Geoclima ele trabalha em conjunto, né? Nós temos o produtor gerando informação, né, o tempo todo, né, e nós também gerando informações, né? Então, assim, a assertividade dele na escala de 12 meses é de aproximadamente uns 80%. Quando cai para a escala de 30 dias para 15 dias, nós não tivemos ainda erros, né? Então, ou seja, tivemos um sucesso... Entre 15 a 30 dias é 100%? 100% até hoje de acertos, né? Então, nós não tivemos, assim, quem errou uma pulverização, quem errou um plantio, quem errou uma colheita em função da informação que nós passamos, né? Existe alguma cultura específica que é mais utilizada para esse programa ou não? Não, nós podemos trabalhar com grãos, fibras, pecuária, floresta, então não tem cana-de-açúcar, não tem uma cultura específica. Toda cultura, né, se nós formos pensar assim na lavoura por si, ela vai ter os momentos de plantio, que vai depender do clima, do desenvolvimento dela, e vai depender também do clima no momento da colheita, né? E uma outra questão interessante, tipo, quando se pensa igual para o planejamento agora de 2017 e 2018, né? Já começa a se pensar em que momento que nós teremos a estiagem para daí definir quais vão ser as variedades para poder utilizar, para no momento que chegar a estiagem ali não ter perda, por exemplo, de produtividade, né? Então, tem as variações do time, do tempo, né, de duração de cada variedade de soja, por exemplo, né? Perfeito. Para a gente encerrar, a região do Matopiba, que é considerada a nova fronteira, mas caiu um pouco em descrédito por parte de alguns grandes produtores. A solução é investir em tecnologia naquela região? A solução é sempre investir em inovação, né? E essa inovação, da maneira como o projeto Geoclima iniciou, ele trouxe uma parceria, né, entre uma empresa e entre os próprios produtores, né? E quem incentivou até nós trabalharmos foram os produtores, né? Então, assim, eu lembro que eu buscava inovação no sentido de utilização de imagens de drone e em outros sentidos da agricultura de precisão. E aí os próprios produtores foram resgatar na minha tese, porque já tinha convivência, já era cliente, né? Professor, o senhor sabe trabalhar com clima? Ativa para a gente alguma coisa aqui para nós podermos ter um resultado melhor. E depois, já logo na sequência, como iniciou com os produtores e também partícipes, né, do agronegócio, né, já fez essa junção das ideias, né, entre o incentivo direto dos produtores e o incentivo direto da empresa. O Estado podia participar um pouquinho mais, né, mas o Estado fica um pouquinho mais afastado dessas situações, né? Então, ou seja, falta empenho do Estado naquela região? Falta não só naquela região, mas como todas de uma forma geral, né? Porque nós temos aí uma questão que é de interesse nacional, né? Ou seja, quando você tem e de segurança alimentar, né? Quando você tem uma informação bem passada, bem planejada, efetivamente, ao final, você consegue arrecadar mais, né? Então, se o Estado tivesse um pouquinho mais de planejamento, que foi a nossa discussão aqui, sim, né? Nós teríamos aí resultados mais positivos aí para todos de uma forma geral. Perfeito. Doutor Ricardo, muito obrigado pela participação, por ter vindo aqui ao Bom Dia Produtor. Tá, joia. Muito obrigado.